Em Lucas capítulo 6 também, é o mesmo texto, né? Mas Lucas escreve de uma maneira um pouquinho diferente, fala assim: bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Né? E é chorar. A gente precisa entender o que é esse chorar. Né? Porque no mundo a gente chorar é tristeza, é fraqueza. A gente cresce, né? Eu cresci, por exemplo, dizendo que homem não chora. Quantos cresceram com isso? Homem não chora. Mamãe falava assim, homem não chora. Hã? E isso era a maior bobeira, né? Porque o homem também chora. Amém? Homem chora. Eu cresci com isso, eu tinha dificuldade para chorar de verdade. Isso era uma verdade na minha vida. E agora, depois que eu me converti ao Senhor, e Jesus fala, felizes os que choram, e como é bom realmente chorar na presença de Deus. Quantos homens aqui choram na presença de Deus e se sentem felizes porque estão chorando na presença de Deus? Isso é uma verdade que Jesus falou, porque é bom chorar na presença de Deus. É muito bom. É muito bom. E eu fui... o Salmo 126 fala, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, a gente tem... Se eu fosse contar todos os chorões da Bíblia, nós não sairíamos daqui nesta manhã ou neste dia, porque existem muitas experiências de choro. E eu fui buscar a palavra choro nesse texto, no grego mesmo, ela significa prantear, lamentar, lamentar por uma morte de alguém, aquele nível de que você vai lá, está arrebentado, né? Que você vai lá e você não pode fazer mais nada, onde se esgotaram, ou também é um nível de angústia terrível que você não pode fazer mais nada, que esgotam-se todas as suas forças e todas as suas possibilidades. Isso é o que significa. E baseado em todos os chorões da Bíblia, todos os exemplos de pessoas que choraram, porque Jesus prometeu ali, e a Bíblia é muito clara, que todos aqueles que choram, né, os que choram, não é qualquer choro, mas os que choram, eu creio que é os que choram na presença de Deus, eles serão consolados. Né? Então, existem muitos choros que a gente sabe por aí que não tem o consolo, né, assim, de Deus. Porque a motivação do choro, aí são muitos. Eu vou pegar aqui alguns exemplos aqui, eu até busquei alguns tipos de choros aqui, mas a motivação de que, baseado em todos esses exemplos que eu peguei na Bíblia, que eu pude ler, pude meditar essa semana, a gente vê um choro de quebrantamento, né, onde a pessoa se humilha e reconhece que não pode fazer nada. Ela se entrega ao Senhor. E também tem o choro até de arrependimento, em alguns casos, choro de arrependimento por desobedecer a Deus. Né? E que a pessoa fica, sabe, estou me sentindo mal, e chora na presença de Deus, reconhecendo. Porque o consolo, aqui a palavra consolo, ela é alívio, ela é socorro, e ela é também admoestação, correção de Deus. Então, o Senhor, quando a gente chora, e a motivação do choro é algo que você vai lá diante de Deus, eu posso te afirmar que o Senhor vai consolar a sua vida. Existem muitos casos, eu vou citar alguns casos aqui, mas existe também o choro da viúva que perdeu o seu único filho, que o Senhor também consolou essa senhora. Né? O choro de um pai com um filho possuído, que o Senhor também consolou este pai, que inclusive ele não tinha nem muita fé, e ele chorava na presença de Jesus lá e pedindo ajuda-me, porque eu não tenho nem fé. Né? Ele não estava desesperado. Né? Então, a gente cresce com isso de que chorar faz mal, até mesmo a própria ciência reconhece que o choro faz bem para a saúde, né? Funciona como uma descarga física, esse é o conceito da ciência, né? E emocional. As lágrimas aliviam a alma. E eu busquei aqui, existem três as causas que levam ao choro. Primeiro, as lágrimas que vêm para lubrificar, que é natural, né? Normal.
Isso não é o que Jesus está falando. Isso é natural. Deus fez a gente assim, tem esse propósito de sair as lágrimas, parece que estamos chorando, mas na verdade simplesmente está lubrificando os nossos olhos. Tem também aquela que se irrita, aquele choro que é uma irritação, quando você pega uma cebola, corta uma cebola, né? Sabe o que estou falando? Irrita os olhos, começa a chorar, e o choro também de uma fumaça quando entra nos olhos e você parece que está chorando. Você já viu pessoas assim, né? Lacrimejando, parece que está chorando, mas na verdade é uma defesa dos seus próprios olhos. Mas existe também as lágrimas do emocional. E aí que faz a grande diferença. E aí que, de repente, é o que Jesus estava se referindo, no emocional. Porque o emocional pode estar relacionado a uma angústia, né? uma dor, e por aí vai. São tantas coisas, por derrotas, dificuldades, saudade, alegrias, até a derrota de um time de futebol. A gente viu muitos chorando aí há pouco tempo, né, porque perderam um título, ganharam tanto, se alegraram, choraram de alegria num tempo, daqui a pouquinho estavam chorando de tristeza. Mas não é esse choro que Jesus está falando, né? Ninguém vai ser consolado porque um time perdeu o futebol, perdeu uma partida, né? Ninguém vai ser consolado. A gente até brinca, né, com as pessoas que perderam isso, né, e elas ficam... O choro é livre, né? A gente... Mas não é esse o tipo de choro que Jesus está mencionando ali, né? Então existe até o choro também ele pode ser uma linguagem. Você vê um bebê, né? O bebê fala pelo choro, não é assim? Quem é mamãe aqui sabe o que eu estou falando, né? O bebê ele chora quando ele está com fome, a mãe sabe, quando ele está com sono, quando ele tem dor, quando ele tem desconforto. Ele está falando, não está falando? Ele está se expressando. Eu acredito que nós também nos expressamos, porque na nossa pequenez somos, às vezes, diante de Deus como criança, né? Às vezes a gente não sabe nem como falar, e às vezes um simples choro da nossa alma, né? E o Senhor, que conhece a nossa pequenez mesmo, Ele conhece o que a gente está falando, até num choro. Uma mãe conhece quando um filho está chorando. Não conhece? Está com fome, está com dor, choro, diferente. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando, né? Já conhece um filho. O Senhor também conhece o que motiva o nosso choro. O choro de um adulto é por morte, dor, raiva, medo, saudade, derrota, vitórias, depressão, né? Leva a um choro também. Também choramos por falsidade, né? Choramos por saudade, por falsidade. Inclusive, você sabe que alguns animais também choram. O crocodilo, inclusive, ele derrama lágrimas dos olhos dele, mas não tem nenhuma emoção. Por isso que a gente conhece aquela expressão, são lágrimas de crocodilo, né? É simplesmente para limpar os seus olhos. O choro de um crocodilo é simplesmente para limpar os olhos. Então, essa expressão, lágrimas de crocodilo. A gente vê na Bíblia que o próprio Jesus chorou. Jesus, o Senhor, o autor da vida, aquele que falou ali para a gente, os que choram, né, serão consolados. Ele mesmo, para dar exemplo, ele chorou. Na sua humanidade, ele chorou, ele se comoveu, né, com a morte de Lázaro. Inclusive, é o menor texto do Novo Testamento. É o menor versículo do Novo Testamento. Então, existem muitos os motivos, né? Agora, a grande verdade é de nós, como Jesus falou, que os bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. A grande verdade é de nós sabermos o que tem, ou se é que nós estamos chorando diante de Deus. Ou se é que nós estamos chorando. Por muito tempo da minha vida, eu não chorava, eu não conseguia nem chorar. Mas o Senhor, assim, me fez um chorão. Minha esposa fala assim, olha, você ainda faz umas caretas quando está chorando. Não tem problema. Mas é bom chorar na presença de Deus. Agora precisa saber o que move. Eu já contei um testemunho aqui de uma experiência tremenda quando eu fui chorar aos pés do Senhor. Eu chorei uma madrugada diante do Senhor. Eu senti a presença de Deus, eu senti o Senhor me consolando de verdade, me abraçando. E eu pude ver no dia seguinte, na terça-feira, no dia seguinte, já na manhã seguinte, eu já pude ver o Senhor trazendo a resposta do meu choro. Porque o Senhor estava presente.
Então, existem, verdade o que motiva você a chorar e diante de quem você está chorando. Porque às vezes a gente chora, né, diante das pessoas, e não é problema chorar para as pessoas, mas que não seja somente para as pessoas, principalmente que seja diante de Deus. Que adianta ficar chorando só para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 e nunca chorar diante de Deus, porque até porque aquele que prometeu o consolo foi Deus. Dele vem o nosso consolo. É verdade que ele pode usar a sua vida, mas quem recebe uma pessoa que está chorando vai incentivar aquela pessoa, vamos chorar juntos diante de Deus. Não ensinar as pessoas para estar chorando para todo mundo. Né? Você conhece pessoas assim que chora à toa, chora para todo mundo, mas não sei se chora diante de Deus, porque o que eu creio que Jesus está falando, aqueles que choram para mim. Eu vou pegar um exemplo aqui na Bíblia que de repente pode encaixar perfeitamente, é o choro de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Eu queria tentar, eu meditei bastante nesse texto aqui para ver e o que Deus vai falar para a gente nessa manhã, porque o choro de Ana, para mim, é tremendo. É tremendo. Eu acho que encaixa exatamente no choro que Jesus estava falando. Existem muitos outros tipos de choros aqui. E eu vou citar esse e mais um, pelo menos, por causa do tempo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, diz assim, porém a Ana, o seu esposo era Eucana, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E você sabe que naquele tempo ser estéril era sinal de maldição. E você repara que quem fechou a madre dela foi o próprio Deus. O próprio Deus fechou ali, não permitia. A gente não sabe, a Bíblia não revela o motivo que Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas a verdade é que naquele tempo, Ana era motivo de ser assim, olha, você é maldita. Você não é abençoada, você não é bem-aventurada. Ela podia receber isso e ficar assim. Versículo 7 diz assim, e assim o fazia, ele de ano em ano, quer dizer, todo ano, Eucana subia para sacrificar a Deus e levava a sua esposa Ana e levava o seu sacrifício para oferecer a Deus de ano em ano. E quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E eu comecei a meditar nesse texto aqui. A Bíblia não menciona o que eu vou falar aqui, mas é possível que isso de verdade tenha acontecido. Porque você repara que não é esse exato momento que a gente vai ler na continuidade do texto, que Ana vai experimentar algo diferente. Mas você repara que vários anos o esposo ia na presença de Deus. Essa prática que ele vai fazer agora nesse texto, fazia-se de ano em ano. E a Bíblia menciona que Ana, sempre a mulher que eles iam para sacrificar no templo, aquela mulher vinha e irritava Ana. Aí eu fiquei imaginando, talvez nos outros anos o choro de Ana fosse por irritação, por estar com raiva daquela mulher. Que vontade! Talvez todas as outras vezes a motivação do choro de Ana fosse de vingança, fosse de poder se vingar. Senhor, que essa mulher também, eu estou imaginando, a Bíblia não menciona isso, mas eu posso imaginar, porque ela não experimentou nas outras vezes o choro diante do Senhor, o que ela vai experimentar nesta vez. A Bíblia relata que foram várias as vezes, a gente não tem ideia de quantas vezes a Ana foi diante do Senhor. E diz que ela chorava e não comia, porque a outra a irritava. A motivação do choro dela, talvez, nas outras vezes, fosse por ira. Versículo 8 fala assim, então Eucana
seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Essa vez específica, não estou citando agora já das outras vezes, agora nessa vez que algo diferente vai acontecer na vida de Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Isso é um consolo humano. Se eu falo isso para minha esposa, que tem uma necessidade, lá em casa voaria umas 10 panelinhas, com certeza. Né? Eu não sei vocês, mulheres, né? Mas se o marido fala isso para vocês também, não sei como reagiriam nessa situação, porque o desejo de Ana era o quê? Ser mãe, ela queria ser mãe. Né? Mas, continuando aqui, então Ana se levantou. Eu acredito que quando ela se levantou, quando o marido falou isso, ela preferiu agora, ela foi com uma outra, talvez nesta vez específica, talvez a motivação de Ana, o choro dela fosse um choro para o Senhor. Talvez um choro de quebrantamento, talvez um choro diante de Deus. Tanto que ela se levanta, o marido fala aí que poderia sair várias respostas, né? Poderia, de repente, a mulher ficar muito mais irada porque o marido falou isso não ajuda em nada. Não, mas a gente vê que ela simplesmente se levantou. Então Ana se levantou, versículo 9, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, amargurada de alma, né, com muitas aflições, porque aquilo doía dentro do seu coração, doía dentro da sua alma. Aquilo era uma angústia porque feria a alma dela. E diz o que ela fez agora aqui. Orou ao Senhor. E o que ela fez? E chorou abundantemente. E ela vai relatar para a gente o que ela chorou diante do Senhor. Eu acredito assim que Ana deve ter rasgado o seu coração. Quantas vezes nessa situação a gente está amargurado de almas e a gente vai chorar diante de Deus? Às vezes a gente fica mais murmurando, abrindo as nossas bocas para reclamar, ao invés de fazer o quê? Qual foi a atitude de Ana? Foi chorar aonde? Diante de Deus. Diante de Deus. Chorar diante de Deus. Por quê, meus amados? Seu marido não muda com reclamação. Sua esposa não muda com reclamação. A sua saúde precisa estar diante. Se é algo que o médico falou que não tem mais jeito, só Deus. Então, aonde tem que ser o choro? Diante de Deus. É verdade, você pode usar um irmão ou outro para ajudar você, porque a Bíblia fala para chorar com os que choram. Então, os irmãos podem sim compartilhar esse teu choro, esse teu momento de sofrimento. E devem. Você não deve guardar para você. Deve chamar alguém para ajudar você a chorar. Né? Mas é muito claro aqui que Ana foi chorar diante do Senhor. Talvez várias vezes que ela chorou porque a mulher a irritava. Sabe por quê? Porque a mulher a irritava? Porque a mulher, talvez usada pelo diabo, sabia que se ela fosse chorar diante de Deus, na motivação de estar quebrantada, de saber, Senhor, eu pequei, a gente não sabe o motivo que causou, ela levou a ser estéril, mas talvez um pecado, talvez qualquer outro motivo que Deus fez, aconteceu na vida dela, e o diabo sempre tentando mexer o choro dela, para que quando ela fosse diante de Deus, a motivação do choro dela fosse de ira, de vingança, e agora dessa vez, o choro dela diante de Deus era um choro de quebrantamento. Um choro de quebrantamento. E diz que votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, eu estou afligida, né? Ela dizendo, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que ela fez? Perseverando,
em oração. Com certeza, a oração de Ana não foi só isso, muito mais coisas. Perseverando ela em oração perante o Senhor. Eli fez atenção à sua boca. Imagina aquela cena, o sacerdote Eli olha Ana orando, olha o que ele vai falar. Porquanto Ana, no seu coração, ela nem falava palavras assim, não saíam palavras dos seus lábios. E falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, o que ela fez? Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O que Ana está falando, o que Joel fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestiduras. Muitas das vezes nós aparentamos para as outras pessoas as nossas aflições, mas aqui está falando que Ana foi lá e rasgou o seu coração para Deus. E ela foi chorar diante de Deus. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, que são pessoas que eram sem temor. Naquela época tinha muitos filhos de Belial, você vai ver em alguns outros textos. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Talvez ela tivesse algumas fraquezas e ela tenha derramado diante do Senhor. Então respondeu Eli e disse, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pedistes. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por que não era mais triste? Porque ela chorou diante do Senhor. Ana chorou, Ana colocou tudo para fora diante do Senhor. Quantos já experimentaram isso aqui na sua vida? Que você chorou diante de Deus? Quantos aqui? Alguém aqui já experimentou? Chorou mesmo, botou para fora. Aquela oração que de madrugada, sabe? De madrugada você fala coisas que você não pode falar na frente de muita gente, porque as pessoas não vão te compreender, mas Deus compreende. E é aquela coisa que talvez te machuca, te fere e você carrega dentro de você, né? Que às vezes aparenta até para as outras pessoas e que precisa tomar a atitude de Ana. Aqui, como ela fez, ela foi chorar diante de Deus. Eu acredito que ela rasgou o verbo ali, rasgou a alma mesmo, falou todas as coisas que estavam dentro do seu coração. E porque estava toda ferida ali, o Senhor recebeu o choro dela. E ela, o semblante era de felicidade. Imagina a Ana amargurada indo para lá, para aquele momento, né, na sua alma, com dores, com sofrimentos, ninguém me entende. Mas ela foi, dessa vez, diante do Senhor. Agora, imagino Ana saindo com alegria, o sorriso no seu coração, porque havia sentido que o Senhor havia recebido o seu choro. Havia saído consolada daquele lugar. Porque é o que Jesus falou, né? Bem-aventurados os que choram, os que vêm até a mim e choram aqui na minha presença. A Bíblia tem muitos exemplos disso. Os que choram para mim vão ser consolados. Vão ser consolados. Tem outro, e você vai olha só, que o Senhor abençoa a Ana tremendamente. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Né? E diz, quer dizer, quem havia fechado a madre? O Senhor. Agora o Senhor respondeu o clamor de Ana. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, o profeta Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E o Senhor respondeu a Ana, continuou respondendo a Ana. Ana não só simplesmente teve um filho, disse lá no capítulo 2, versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana
e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Porque Ana decidiu chorar diante de Deus, ela recebeu o consolo de Deus, aquela que era estéril passou a ser mãe de filhos. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela é fiel e ela é verdadeira. Tem um outro choro na Bíblia que eu gosto muito, de um profeta Isaías, né? O profeta Isaías vai levar uma mensagem para o rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Imagina quando um profeta, ainda mais o profeta Isaías, que era um homem muito usado por Deus, quando trazia algo de Deus, ia acontecer. Todo mundo sabia que iria acontecer. O rei recebe uma mensagem, diz assim, olha, versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, o profeta falou isso, o rei sabia, isso vai acontecer. Ele podia receber essa mensagem e ter convicção, porque o Senhor que estava falando para ele. Ele podia aceitar essa condição, ou talvez até reclamar. A gente pode imaginar, podia reclamar com o profeta. Ô profeta, depois de tudo que eu fiz te ajudando, ou fazendo a obra do Senhor, agora eu vou ser recompensado desta maneira, com uma morte. Que talvez ele entendesse que poderia viver muito mais tempo. Mas olha a atitude desse rei. Diz que então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A gente vê o que os crentes fazem quando estão em angústia? Oram ao Senhor. Oram ao Senhor. Você tem orado pelas tuas aflições? Você tem orado ao Senhor por as tuas aflições? Eu acho que sim, não precisa me responder. Eu creio que sim. Ora a Deus. Vai lutar com Deus. Vai lutar de madrugada com Deus. Vai chorar diante de Deus. Porque a gente vê que os homens e as mulheres aqui de Deus oram por aflições. Todos nós passamos por aflições. Pastores passam por aflições. Músicos passam. Vocês também vão passar. Todos nós, sem exceção. Ninguém aqui é melhor, todos vamos passar por aflições, mas a diferença está na hora de buscar ao Senhor, porque é Ele que prometeu o consolo, dele vem a resposta, dele vem a solução para as nossas causas. Dele vem a transformação do seu esposo, da sua esposa, é dele que vem a situação de ser mudada, de documentação, de sabe qual for a do seu filho, de libertação, é dele que vem a resposta para as nossas vidas, é dele. Precisamos criar isso em nossas mentes. Olha, gente, em 2019, quantas vezes você orou pelas suas aflições, ficou calado, sofreu, às vezes até murmurou demais. Para com isso, aprenda com a palavra de Deus e faça o que a palavra de Deus manda fazer. Ore ao Senhor. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Ore sem cessar. E dizendo, versículo 3, aí ele está dizendo aqui, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz que chorou muitíssimo. Preste atenção no que vai acontecer aqui agora, que Deus vai fazer. Olha, ele chorou, ele recebeu a notícia, a primeira coisa que ele foi fazer, ao invés de ficar murmurando, ele não murmurou, ficou calado e foi chorar diante de Deus. Olha o que acontece. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta. E diz a Ezequias. Imagina, o profeta deixou a mensagem do Senhor, está saindo, indo embora depois de ter cumprido o que Deus mandou fazer. Agora vai lá o profeta, Deus volta e fala com ele, para aí, volte e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi o quê? Vamos ler aí junto aí, ó. Ouvi
a tua oração e o que mais? E vi as tuas lágrimas. Então você está chorando, o Senhor está recolhendo as tuas lágrimas. Olha, gente, poderia passar desapercebido isso, mas o quanto é importante a gente se derramar diante de Deus, porque a gente está se quebrantando diante de Deus. Porque, olha, chorar é um ato de humilhação. É ou não é? É um ato de humilhação. Ezequias se humilhou diante de Deus e o Senhor olhou as lágrimas dele. Para mim ficou assim tremendo, porque isso é tão importante que a gente pensa que é desapercebido. O Senhor percebe todas as coisas. O Senhor sabe a motivação do nosso choro. O Senhor vê as nossas lágrimas. Aí ele recebeu o consolo de Deus. E eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E tem outros exemplos aqui, eu vou pegar só mais um exemplo, pelo menos. Tem um choro de arrependimento de Pedro. Pedro, né, o que ele fez? Ele chorou arrependido, Jesus falou para ele que ele ia negar. Não vou te negar, não vou te negar. E quando ele negou pela terceira vez, ele se lembrou das palavras de Jesus e diz que ele chorou amargamente, chorou, sabe, arrependido, meu Deus, pequei, falhei contra o meu Deus, falhei. A gente sabe a história de Pedro, o que aconteceu com Pedro, um dos maiores homens da Bíblia, um dos homens mais usados no Novo Testamento. Gente, um homem como qualquer outro homem, sujeito à falha, mas a diferença era que esse homem se arrependia e o choro dele foi um choro de arrependimento. E outro choro de arrependimento muito conhecido é o choro daquela mulher pecadora, que ela chora aos pés de Jesus. Ela vai chorar aos pés de Jesus, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 37. Enquanto os homens apontavam para aquela mulher pecadora, o Senhor recebia o choro daquela pecadora que estava se arrependendo. E o consolo dela foi que Jesus falou: os teus pecados te são perdoados. Porque aquelas lágrimas não estavam desapercebidas para o Senhor da vida. Para aquele que disse: os que choram serão consolados. Vamos ficar de pé nesse momento para a gente orar a Deus. Eu queria ler alguns textos aqui, porque a Bíblia fala em Salmo 51, o salmista Davi, que tinha um conhecimento muito profundo de Deus, conhecia muito bem a Deus. Ele no Salmo 51, 17, ele fala assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e um contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 34, 15 fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Os justos, versículo 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todos. A gente só precisa aprender a chorar no lugar certo, né? Isso é o grande negócio, orar, é saber aonde vai chorar, né? Chorar para o Senhor, é rasgar o teu coração, é um choro sincero, que a motivação seja reconhecendo que Deus, só tu podes fazer isso na minha vida. Talvez 2019 você passou o ano inteirinho chorando, mas chorando com a motivação errada. Eu quero te animar, desafiar você, porque a palavra ela é muito clara: os justos clamam e o Senhor os ouve, né? E Ele livra de todas as suas angústias. Eu queria te animar você a chorar diante de Deus. Eu não sei se você tem tido uma vida de oração na madrugada, talvez você precise orar sozinho.
no momento sozinho, você nem teu esposo, é bom orar o esposo junto, ou vice-versa, é bom, mas tem momento que a gente precisa orar sozinho com Deus e falar o que está dentro do nosso coração para Deus e chorar como criança, porque o Senhor está vendo as suas lágrimas. O Senhor vê as suas lágrimas. Cadê os músicos para a gente orar a Deus? O Senhor vê as suas lágrimas. Amém. Amém. O Senhor vê as suas lágrimas. Queria que você fechasse os teus olhos. Olha, enquanto nós vivermos aqui, 2020, vão vir angústias, mas a gente precisa aprender a chorar para o Senhor. Enquanto nós vivermos nesta terra, vai ser assim. Mas um dia, lá em Apocalipse 21:3, diz assim: então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Enquanto nós vivermos nesta terra, vão haver tempos de lutas, tempos de aflições. Jesus falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente precisa aprender a ter vida de oração, chorar diante de Deus, chorar diante de Deus, chorar aos pés do Senhor, e que a motivação do seu coração seja quebrantamento diante de Deus, de se humilhar diante de Deus, é de reconhecer que nós precisamos de Deus.